Olá, meu nome é Christian Keipo, sou engenheiro químico, trabalho na Petrobras desde 2007 como engenheiro de processamento. Atualmente estou lotado na gerência executiva de projetos Refino Gás e Energia, trabalhando com engenharia básica desde que entrei na Petrobras. Hoje sou candidato a representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras e a seguir vou expor as minhas sugestões e as minhas propostas para exercer meu mandato no Conselho. Falarei primeiro sobre a atual conjuntura política e econômica que atravessa a Petrobras e o Brasil como um todo e tentar lembrar a história do que nos levou a esta situação. Durante a avançada neoliberal dos anos 90, a Petrobras sofreu violentos ataques dos setores políticos vinculados ao capital estrangeiro, eliminando subsidiárias e quebrando o monopólio estatal de exploração de petróleo, entregando ações aos investidores estrangeiros e tentando mudar o nome para Petrobras. O ciclo expansivo de investimentos na primeira década do século XXI enriqueceu uma gangue de empresários corruptores, políticos corruptos e executivos de aluguel, enquanto os leilões da ANP continuavam. Concomitantemente, setores alheios aos interesses nacionais conspiravam para transferir para as multinacionais do petróleo as riquezas que a Petrobras estava prestes a explorar, acertando golpes à estatal após a mudança de regime em 2016. Retirou-se, sob falsas premissas, a obrigatoriedade da Petrobras de ser operador único dos campos do pré-sal, abrindo-os para sua exploração predatória pelas empresas multinacionais. Obrigou-se a Petrobras a saldar antecipadamente dívidas com o BNDES pelo valor de 20 bilhões de reais, que foram prontamente destinados ao Tesouro Nacional. Submeteu-se a Petrobras a bilionária extorsão nos tribunais norte-americanos por supostos prejuízos aos acionistas daquele país. Acabou construindo-se o mito da Petrobras falida para justificar a venda de subsidiárias rentáveis e ou estratégicas. Segmentos inteiros, tais como os biocombustíveis, fertilizantes, parte da petroquímica, ativos de logística, gasodutos e até refinarias e terminais, foram e continuam sendo colocados à oferta no mercado. Mediante parcerias com dúbios benefícios para a Petrobras, entregaram-se ativos de upstream para a Total, para a Statoil, os campos de Carcará e os campos de Lapa e Yara. O Plano de Negócios e Gestão 2018-2022 continua com essa política centrada nos desinvestimentos e na transformação da Petrobras numa empresa exportadora de petróleo e gás. Este é o perfil da Petrobras que o Brasil e os brasileiros precisam. Deve seguir o exemplo de outras multinacionais do petróleo que desinvestem e encolhem para distribuir dividendos aos acionistas privados? Ou, pelo contrário, deve-se construir uma Petrobras como uma empresa pública verticalizada e articulada com políticas do governo federal em prol da distribuição da riqueza e da geração de emprego local? Como se encaixa o plano de negócios da Petrobras nos compromissos que o Brasil assumiu em Paris em 2016 para reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030? Como afetará a rentabilidade de uma empresa com foco no óleo e gás o programa RenovaBio, que obriga a aquisição de créditos de descarbonização para as empresas distribuidoras? Como conselheiro eleito pelos empregados, irei sugerir ao Conselho revisar o PNG de modo a reorientar de forma responsável as atividades da companhia como empresa de energia integrada e em transição a uma economia pós-fóssil. A principal meta da atual administração é levar a alavancagem da empresa, isto é, a relação entre dívida líquida e lucros antes do pagamento de impostos, juros e outras taxas, para os patamares que as empresas multinacionais de petróleo apresentam. Contudo, se omite a informação importante de que essas empresas possuem campos próprios já em declínio. A Petrobras investiu e se endividou para, após algum tempo, colocar esses novos campos em produção e recuperar os frutos desses investimentos.
Os alvos desses investimentos, que inicialmente contemplariam subsidiárias, participações e ativos não estratégicos, acabaram se estendendo também para ativos considerados núcleo da nossa empresa, como os campos de Carcará, Lapa e Ara, que foram ofertados e transferidos às multinacionais de petróleo. É importante salientar que o próprio TCU interferiu na sistemática inicialmente adotada para fazer esses desinvestimentos, que eram feitos sem transparência alguma e escolhendo os potenciais compradores. Mesmo assim, 5 dessas operações foram concretizadas, entre elas a venda da NTS para um fundo de investimentos canadense, pela qual a Petrobras continuará pagando o aluguel da malha de gasodutos do Sudeste, por onde escoará toda a produção de gás do pré-sal, pelo valor de 4 bilhões de reais por ano, enquanto no caixa da empresa entraram apenas 7 bilhões. Por pressões do TCU, hoje a sistemática contempla etapas de transparência na oferta dos ativos que são colocados à venda, porém os critérios de escolha e análise continuam ainda sigilosos. Então é justo perguntar-se qual o impacto da venda desses ativos no fluxo de caixa futuro da empresa. Por que não explorar alternativas para capitalizar a empresa? Em tal sentido, como representante dos empregados no Conselho, me comprometo a marcar um contraponto à gestão atual no tocante aos desinvestimentos, questionando os critérios aplicados para justificar a venda de ativos caso a caso. Pleitear que as alienações de ativos ou quaisquer decisões estratégicas se respaldem em pareceres de consultores da própria Petrobras. Uma das condições objetivas que permitiram a pilhagem revelada pela Operação Lava Jato foi a delegação da condução de grandes empreendimentos industriais a empreiteiras mediante contratos de amplo escopo. Estes contratos permitiram esconder o superfaturamento de bens e serviços e facilitaram a ocorrência de pleitos e de aditivos de contrato. Especialistas estimam que o aumento de custos nesta modalidade, entre o ágio por compra de equipamentos e a terceirização do risco, ainda que na ausência de corrupção, seja da ordem de 30%. Do ponto de vista dos empregados, o que é particularmente grave é a perda de conhecimento no gerenciamento e na fiscalização efetiva de obras, ao invés de contratos, o contato com os fornecedores sem intermediários e estimativas de custo acuradas para melhor tomada de decisões em novos empreendimentos. Apesar da instituição de normas rígidas de governança, insiste-se na continuidade dos contratos de amplo escopo, desta vez substituindo empreiteiras nacionais por estrangeiras. Mas quem garante que isso vai eliminar a corrupção? Como conselheiro eleito, me comprometo a sugerir mudanças na gestão dos empreendimentos da companhia, mediante a internalização das funções de gerenciamento, compra de materiais e equipamentos e fiscalização de obras, reduzindo ao mínimo os contratos de amplo escopo. O preço dos derivados comercializados pela Petrobras passam por uma volatilidade quase que diária. Uma função que envolve o câmbio, o preço dos derivados internacionais, entre outras variáveis, faz com que estes preços flutuem de acordo aos sabores do mercado, gerando incertezas na cadeia de comercialização. Se o represamento de preços gerava prejuízos à Petrobras quando havia necessidade de importação de derivados, hoje os concorrentes ganham no mercado brasileiro com diesel norte-americano e o nosso parque de refino opera com capacidade ociosa, aumentando proporcionalmente os custos fixos nas nossas refinarias. Mas o pior talvez seja o impacto sobre a imagem da Petrobras. O consumidor sofre com os altos preços do botijão de GLP e de gasolina na bomba, que sempre sobem, porém desconhece as margens de cada agente da cadeia. A nossa marca precisa ser preservada. Como conselheiro, me comprometo a
solicitar a avaliação estratégica dos resultados da política de preços de derivados em termos de impacto no caixa e projeção de participação futura no mercado. E com essas propostas que venho a pedir o voto de confiança dos colegas, que eu sei que muito bem representarei como integrante do Conselho de Administração da Petrobras.